Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas nessa sexta-feira, um momento Bom muito dia. especial para nós, que é a abertura, né, Camila? Eu acho das etapas interligadas, né, com os servidores, etapa mais prática do nosso processo de mapeamento de competências. A gente já teve, né, outros momentos para tratar desse assunto, né, mas retomando, acho que é importante, né, reforçar aqui, apesar da fala, a explicação que a gente vai ter na sequência, esse processo de mapeamento de competências, a gente vai ter a possibilidade, né, de definir quais são as necessidades de cada uma das unidades organizacionais, né, quais são as características de competência de cada uma dessas unidades, para poder qualificar os nossos processos internos de desenvolvimento, seja na identificação de lacunas de desenvolvimento, seja nos nossos processos avaliativos, né, avaliação de desempenho, seja na hora da escolha, né, dos perfis para assumir as funções, seja lá na frente na hora de uma adequação, né, da nossa força de trabalho. Então, é uma etapa extremamente importante, uma etapa inicial, né, para que a gente consiga dar continuidade com todos esses desdobramentos que eu falei para vocês. Então, a gente fez, né, a contratação do Gesticom, né, que é um laboratório, né, de gestão por competências da Universidade Federal do Pará. Né, eles já desenvolvem esse trabalho em diversas instituições no país. Né, então, trabalhos, né, já solidificados, né, com um bom retorno. Eu tive a oportunidade de conhecer de maneira mais prática, né, o funcionamento do que é desenvolvido pela Gesticom no Instituto Federal de Santa Catarina, fazendo uma visita técnica, que foi o que motivou que a gente pudesse fazer também essa parceria com o Gesticom, e que está sendo uma parceria bastante agregadora, né, para toda a gestão de pessoas da nossa instituição. Então, como esse trabalho vai se dar? Não tem como a gente mapear competências das áreas se a gente não envolver as pessoas que desempenham as funções, né, que desempenham as atividades. Então, obviamente que teve toda uma etapa inicial, documental, de análise de atribuições, né, de cada uma das unidades, e agora a gente chega na etapa de interlocução com vocês, né? A Camila, né, que estão, ela já vai se apresentar, né, é professora, né, da universidade, né, conduz esse trabalho do laboratório, né, então vai estar explicando os procedimentos, mas o que eu quero trazer para vocês, por que vocês estão aqui, né? Vocês foram escolhidas e escolhidos por serem, né, servidores que têm uma condição de agregar para essa elaboração desse mapeamento. A gente não tem como chamar todos os servidores, a gente tem só como trabalhar como uma representação, e a gente, para cada unidade organizacional, para cada setor, a gente vai ter uma dupla, né, que vai discutir, né, e construir, dialogar sobre a construção desse trabalho. Então, por isso que vocês foram, né, escolhidas e escolhidos. Então, sejam bem-vindos a essa participação. A gente está muito feliz de ter vocês aqui conosco para o desenvolvimento desse trabalho. E hoje, em especial, vai ser um momento prévio à parte prática que a gente vai realizar. Então, hoje é uma reunião de orientação de como esse processo prático, como eu falei para vocês, as oficinas, onde a gente realmente vai mapear as competências, que vai ser presencial em Marechal Deodoro, de acordo com o cronograma e o convite que vocês vão receber, né? Mas é importante para que esse trabalho lá em Marechal Deodoro seja produtivo, que vocês tenham clareza do que vai ser feito, né? Para quando a gente chegar lá, a gente ter 2 dias lá de muita produção, né, Camila? Acho que de um trabalho mais rico, tá? Então, não se preocupem que todas as informações vocês vão receber, né? A gente está se preocupando bastante com essa comunicação para que a gente tenha o melhor sucesso aí no nosso trabalho, tá? Então,
Agradeço aí a todos os presentes, a Camila, né, que vai estar agora conduzindo a apresentação e as orientações para todos nós em relação ao trabalho, tá? Camila, obrigada mais uma vez aí pela parceria e te passo a palavra. Muito obrigada, Adriana. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A fala da Adriana é muito importante, gente, porque esse trabalho a gente só consegue com a ajuda de todos vocês, né? Então, a gente firmou essa parceria, eu vou falar um pouco sobre ela, qual é o objetivo dela, né? E quais são as etapas que a gente vai conduzir dentro desse projeto. Mas a gente sempre fala, né? A gente detém o conhecimento da metodologia. Só que quem tem conhecimento e experiência no que vocês fazem são vocês. Então, nós não trazemos algo pronto, algo pré-elaborado. A Adriana e a Lúcia já sabem, tem visto como a gente trabalha. Então, a gente vai construindo um trabalho junto com vocês, né? Então, hoje, o objetivo da minha fala é apresentar para vocês essa metodologia, que é o objetivo que a gente construa junto mesmo esse perfil de competências, que competências seriam necessárias para atuar em cada uma das unidades do IFAL, né? E aí traçar esse perfil a partir da metodologia que eu vou apresentar. Então, vou falar um pouco do projeto hoje para vocês, vou apresentar a metodologia e fiquem à vontade para tirar dúvidas durante a minha fala. Não precisa esperar eu terminar de falar, não, porque às vezes surge ali, vocês podem ficar à vontade para me interromper. Como eu não vou estar vendo vocês, é só vocês abrirem o microfone ou falarem com a Adriana e a Lúcia, e aí vocês podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. Então, eu, como a Adriana falou, eu sou a professora Camila, sou vice-coordenadora do Laboratório GESCOM. Então, junto com o professor Tiago, a gente coordena a equipe que hoje vem gerenciando e executando esse projeto em parceria com o IFAL, né? Então, a gente está aí desde o início, né, buscando entender um pouco sobre o que o IFAL faz, sobre o que os seus servidores precisam ser capazes de fazer para atingir os objetivos organizacionais. Então, vou apresentar para vocês essa metodologia hoje e falar um pouco sobre os objetivos do nosso projeto, ok? Então, muito obrigada pela ampla participação aqui dos nossos servidores, dos nossos representantes, né, Adriana e Lúcia. Nada, nenhum objetivo pode ser alcançado se a gente não tiver o apoio de vocês. É muito importante vocês terem clareza disso. E vocês também não foram selecionados à toa, né? Como a Adriana falou, são pessoas que cumprem um perfil de ter amplo conhecimento e experiência nas atividades que vocês desenvolvem. Então, não é à toa que vocês estão aqui, ok? Então, muito obrigada. Eu vou projetar minha tela e a gente vai conversar sobre o nosso projeto, sobre a metodologia que vai dar sustentação a ele, ok? Todos veem? Adriana, você pode... Sim. Sim. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar a partir de agora sobre o modelo de gestão por competência do IFAL. Como eu já reforcei, eu sou a professora Camila Ramos, vice-coordenadora do Laboratório GESCOM. Então, qual é o cenário que esse projeto, né, se coloca dentro do IFAL? Por que o IFAL buscou, assim como o IFES, que a gente chama, né, e outros tantos órgãos que a gente trabalhou, buscaram implantar um modelo de gestão por competência? Não é à toa, a gente tem legislações, né, decretos que foram publicados com o objetivo de instituir a gestão por competência como uma ferramenta estratégica de gestão de pessoas, mas a gente tem um cenário que acabou por estimular o governo federal a publicar essas políticas, né, federais. Então, qual é esse cenário? A gente tem um contexto onde a gente tem uma sociedade e usuários dos serviços públicos cada vez mais exigentes, que exigem aí maior eficácia e efetividade, né, dos serviços que são prestados a eles. E isso acaba impulsionando mudanças significativas, tanto na estrutura quanto no funcionamento das instituições públicas. E aí, essa mudança implica principalmente em transformações numa estrutura antes muito burocrática, hierarquizada, para estruturas mais flexíveis, adaptáveis e voltadas ao empreendedorismo. Então, esse cenário busca uma ressignificação no uso das tecnologias de gestão organizacional. Então, é diante desse cenário que lá desde 2006 foram instituídos e publicados decretos que visavam aí a publicação de uma política nacional de desenvolvimento de pessoas,
que vai buscar o desenvolvimento contínuo dos servidores públicos brasileiros para justamente atender esse novo perfil de usuário dos nossos serviços públicos. De acordo com o último decreto, que foi sendo, na verdade, reafirmada a necessidade de desenvolvimento constante do serviço, né, dos servidores públicos e também de implantação do modelo de gestão por competência, então, de acordo com o decreto 10.506 de 2020, o plano de desenvolvimento de pessoas deverá alinhar as ações de desenvolvimento e a estratégia do órgão da entidade. E a elaboração desse plano de desenvolvimento deverá ser precedida preferencialmente por diagnóstico de competência, que nesse caso é o mapeamento de competências, justamente a primeira etapa do processo de implantação do modelo de gestão por competência. É justamente a implantação e o mapeamento de competências que a gente está iniciando hoje dentro do IFAL. E é diante desse cenário que o IFAL firmou parceria com o Laboratório GESCOM no ano de 2021, para atender os principais objetivos: mapear as competências de 125 unidades organizacionais do Instituto, mapear as competências organizacionais do IFAL, identificar o grau de lacuna de competências dos servidores dessas 125 unidades organizacionais, por meio de avaliação do Sistema de Gerenciamento de Competências, Sistema GESCOM. E por quê? Né? Por que essa nova metodologia? Por que gestão por competência é considerada uma ferramenta estratégica de gestão de pessoas? Ela tem hoje catalogado e reafirmado por órgãos que já implantaram esse modelo e também autores e pesquisadores que estudam o modelo de gestão por competência, ela tem como principais benefícios: maior qualificação de funções gerenciais, identificação e desenvolvimento de competências, melhora o clima organizacional, a motivação e a satisfação dos trabalhadores, aumenta a retenção e promoção de bons profissionais, estabelece critérios mais objetivos para a mensuração de capacidade profissional e do desempenho individual, está associada à noção de profissionalismo, está vinculada e aumenta o comprometimento dos servidores para com a sua instituição, e hoje está vinculada a uma noção de gestão de pessoas mais estratégica e voltada no desenvolvimento das pessoas. E o que seria a gestão por competência? A gestão por competência é um modelo de gestão que se utiliza do conceito de competência para nortear e orientar diversos processos organizacionais, especialmente voltados à gestão de pessoas. E o que seria o mapeamento de competências, essa primeira etapa do processo de implantação desse novo modelo de gestão? O mapeamento de competências é a etapa inicial do processo de implantação desse novo modelo de gestão e atuaria como principal método de diagnóstico de necessidade de treinamento, tal qual já estabelecido no decreto de 2020. O mapeamento objetiva fundamentalmente identificar o denominado gap ou lacuna de competência. Isso é, a diferença entre as competências já disponíveis no quadro, né, de funcional da instituição e os que os servidores precisariam ter para atingir os seus resultados. Então, essa lacuna, essa diferença dentro desse perfil, ela pode ser sanada não só com movimentações internas, mas principalmente com ações de desenvolvimento. Como é que o mapeamento de competências é executado, né? Como é que ele é realizado? Quais são as etapas que ele é composto? Então, aqui eu tenho como é que o projeto vai se dar dentro do IFAL, na verdade, vem se dando, que tem etapas que já foram realizadas, como análise documental. Então, início dessa parceria, o IFAL encaminhou para a gente documentos institucionais que descreviam no seu conteúdo atribuições, responsabilidades das 125 unidades organizacionais. Então, a gente analisa o conteúdo desses documentos para, a partir dali, extrair competências que serão apresentados para vocês, né, e serão validados durante a etapa de oficinas, que a Adriana já comentou com vocês. Então, a análise documental já foi realizada, e essa análise, então, vai produzir um material, um rol de competências que vai ser apresentado para cada um de vocês, representantes dessas 125 unidades organizacionais. Feita essa fase de análise documental, a gente conduz a fase que a gente está fazendo agora, que é justamente a preparação para a condução das oficinas. Então, essa preparação consiste na apresentação da metodologia e início da elaboração desse perfil de competências, para ser validado e corrigido durante a fase de oficinas.
Então, é muito importante que vocês tirem dúvidas com relação à metodologia, porque a gente espera que vocês comecem a produzir um material, né, descrever esse perfil de competências, podem até discutir junto com outros integrantes da unidade de vocês para apresentar durante a fase de oficinas. Então, lá a gente vai ter integrantes do GESCOM, né, e aí vocês, representantes das unidades, para validar e corrigir, caso seja necessário, as competências que vocês produzirem. Então, lembrando que essa metodologia que eu vou apresentar aqui para vocês deve subsidiar todo o processo de construção do rol de competências da unidade de vocês. Então, feita essa fase de preparação, né, que a gente vai ter agora durante esse mês de agosto, 2 palestras dessas de apresentação da metodologia para os representantes depois das oficinas, a gente vai conduzir as oficinas propriamente ditas. Então, as oficinas, que contarão com a participação de vocês e de integrantes do GESCOM, terão o objetivo principal de validar e revisar esse rol de competências produzido por vocês. Então, vocês vão ser orientados, né? Esclareceremos dúvidas também na fase de oficinas. Uma vez finalizado toda essa fase de coleta e definição desse perfil de competências, dessas 125 unidades, a gente vai preparar o sistema de gerenciamento de competências para armazenar e conduzir o processo de avaliação de competências. Então, a avaliação das competências vai tanto contar com a participação de vocês, que estão participando do processo de descrição e mapeamento desse perfil, mas também vai contar com a participação dos servidores que não participaram desse processo. Então, o objetivo é atender todos os servidores, né, dessas 125 unidades, independente de terem participado da fase de oficinas. Então, o objetivo, né, na fase de avaliação, vocês vão receber um link de acesso ao sistema GESCOM, onde você vai colocar lá no seu link e na sua senha o seu CPF inicialmente, depois você pode alterar esses dados. Eu estou só começando a explicação, mas vocês serão informados a cada etapa do processo. A gente sempre tem feito essa parceria com o IFAL para fazer uma campanha de sensibilização, né, para mostrar para vocês as etapas, diferentes etapas do projeto. Então, a fase de avaliação, cada servidor vai se autoavaliar e ser avaliado pelo seu gestor imediato. Uma metodologia que a gente chama de 180 graus, onde eu tenho 2 informações a respeito da necessidade de desenvolvimento do mesmo servidor. O resultado dessa fase de avaliação é justamente a denominada lacuna ou gap de competência. Então, uma vez que todos tenham participado do processo de avaliação, a gente busca aí 100% de adesão dos servidores do IFAL, né? A gente pode ter aí as principais necessidades de capacitação de cada servidor dentro do IFAL. O que o IFAL poderá traçar, como a Adriana já adiantou, planos de desenvolvimento cada vez mais alinhados às reais necessidades dos seus servidores, o que, em última análise, vai melhorar o trabalho que vem sendo feito dentro do Instituto. E todas essas informações, ao final dessa parceria, serão consolidadas dentro de um relatório, que vai ser entregue para o IFAL com a descrição de todo o processo de mapeamento, toda a metodologia que a gente utilizou e os principais resultados desse processo. Então, aqui nós estamos, e a fase de oficinas vai ser mais para o final, né, depois dessas palestras no mês de agosto, ainda. E como eu falei lá na frente, né, o modelo de gestão por competência, ele se utiliza do conceito de competência para nortear diversos processos organizacionais. E é muito importante vocês entenderem qual é a nossa perspectiva dentro desse projeto de competência. Porque se você já tiver algum contato sobre essa temática, você tem diferentes definições, né, e autores que buscam definir competências. É, né? Muito comum aí a definição a partir do chá, mas a gente já trabalhou no passado e por sermos um laboratório de pesquisa, a gente pesquisou, analisou e viu a dificuldade de operacionalizar, né, competência a partir do conceito de chá e por isso depois, né, de um longo estudo, a gente propôs a definição de competência que vai nortear todo o nosso trabalho. Então, a partir de agora, a competência é todo o comportamento observável e mensurável, emitido pelo indivíduo em seu ambiente de trabalho para alcance dos objetivos organizacionais. Competência é tudo aquilo que o servidor deve ser capaz de fazer para realizar adequadamente suas atividades profissionais. Então, competência aqui é tudo aquilo que o servidor faz
né, que seja passível de observação por gestores, por colegas de trabalho, e seja passível de construir, de compor instrumentos de avaliação, como é o caso de avaliação de competências, ou mesmo no futuro, como a Adriana comentou, instrumentos de avaliação de desempenho, né? Então, são comportamentos que são emitidos pelos servidores para alcance dos objetivos da organização. E como é que a gente descreve competência, né? Então, é uma fase principal dessa primeira participação de vocês, né? Como descrever o perfil de competências. Então, toda a descrição de competência de vocês deve seguir um modelo, tá? Então, vai iniciar com verbo mais objeto de ação, vai ter uma condição e, sempre que possível, um critério. E aí eu vou mostrar para vocês o que é cada um desses elementos. Então, toda a descrição de competência, ela vai iniciar por um verbo mais um objeto de ação. Então, o verbo é toda a palavra que indica ação, enquanto que o objeto de ação indica o ser ou objeto para o qual se dirige a ação verbal. Então, aqui a gente tem exemplos. Arquivar documentos. Formular documentos oficiais. Então, aqui o arquivar é o verbo observável e mensurável, e os documentos aqui seriam o objeto de ação. Formular seria o verbo observável e mensurável, e documentos oficiais, o objeto de ação. Então, atentando aqui que eu usei, e vocês devem sempre também utilizar na descrição da competência de vocês, verbos que são passíveis de observação direta. Então, eu consigo ver alguém arquivando, eu consigo ver alguém formulando. Então, é muito importante, na hora de descrever competência, ter cuidado na seleção dos verbos. Então, aqui, quando a gente for selecionar o verbo que a gente vai utilizar na descrição da nossa competência, ele deve seguir os seguintes critérios: ser observável por gestores e pares, ser passível de mensuração, uma vez que subsidiará processo de avaliação de competências. Então, conhecer os serviços da instituição, conhecer não é um verbo bom de ser utilizado na descrição de competência, que eu não consigo visualizar alguém conhecendo os serviços da instituição. Então, ao invés disso, eu posso colocar orientar usuários sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade. Então, para que conhecer os serviços da instituição? Para orientar usuários sobre os serviços prestados pelo órgão ou entidade. Eu consigo observar alguém orientando o usuário, mas eu não consigo observar alguém conhecendo os serviços da instituição. Um outro verbo que deve ser evitado é compreender, uma vez que também não é passível de observação e mensuração. Compreender rotinas de trabalho. Ao invés disso, eu digo, para que compreender? Para identificar falhas no processo, sugerir correções. Eu consigo visualizar alguém identificando falhas no processo e sugerindo correções. Então, ao invés de usar verbos subjetivos, que não são passíveis de observação direta, você deve sempre selecionar, na hora de descrever sua competência, verbos que são passíveis de observação direta. Tudo bem, gente, até aqui? Alguma dúvida? Podem ficar à vontade para perguntar. Por enquanto, nenhuma inscrição, tá, Camila? Maravilha. Tudo bem, tudo bem. Então, eu estou encarando isso como algo positivo, tá? Eu não quero que ninguém fique quieto aí para não perguntar. Podem ficar à vontade, tá? Então, eu espero que esteja ficando claro. Certo, mas eu estou aqui acompanhando. Qualquer coisa eu aciono. Tá bom. Então, o segundo elemento que deve conter na descrição da competência de vocês é condição. O que seria a condição? São restrições ou elementos impostos ao profissional que indicam as circunstâncias sobre as quais se espera que ele manifeste determinado desempenho. Seria nada mais, nada menos do que os instrumentos, equipamentos, procedimentos, métodos ou técnicas que a gente utiliza na execução das nossas competências. Então, a gente faz algo utilizando determinado método, utilizando determinado procedimento, utilizando determinada legislação. Então, por isso é importante, sempre que a gente descrever a competência, dizer como a gente faz aquela competência. Então, eu arquivo documentos de acordo com a legislação vigente. Eu executo projetos, programas e ações de acordo com os objetivos estratégicos do órgão. Eu formulo documentos oficiais, não procurando modelo no Google, né? Eu faço isso seguindo as regras do Manual de Redação da Presidência da República, conforme o novo acordo ortográfico. Então, essa condição, esse método, né, essa legislação ou procedimento que eu utilizo, ele deve se fazer constar na competência que eu executo. Terceiro elemento que deve compor a descrição da competência de vocês é o critério.
seriam padrões desejados ou níveis de desempenho considerados satisfatórios. Então, é comum, ao executar determinada competência, que a gente tenha alguma quantidade, ou mesmo prazo, periodicidade com que a gente tenha que executar determinada competência. Arquivar documentos de acordo com a legislação vigente e padrões estudados de facilidade de acesso e localização pelo usuário. Formular documentos oficiais seguindo as regras do Manual de Redação da Presidência da República seria a condição, mas também seguindo o novo acordo ortográfico. Então, é o critério. Então, para uma boa execução dessa competência, não basta somente seguir o manual, eu também tenho que seguir o novo acordo ortográfico. Claro que todos esses elementos vão depender da descrição da competência que vocês estão fazendo, tá? Vai depender do que vocês fazem, do que vocês devem ser capazes de fazer. Então, seguindo esses 3 elementos, né? Então, tem outros cuidados que a gente deve ter na hora de descrever competência. Lembrando que essas competências vão compor, nesse primeiro momento, o questionário de avaliação de competências, mas no futuro, como a Adriana mesmo já colocou, ela pode subsidiar diversos outros processos da área de gestão de pessoas. Compor instrumentos de avaliação de desempenho, compor processos de redimensionamento da força de trabalho, ou mesmo compor editais de concurso. Então, tem hoje órgãos, a gente já conversou sobre isso, a Adriana e a Lúcia, que já utilizam as competências para avaliar o perfil dos seus profissionais. Então, são muitas as utilidades e os usos das competências. Por isso é que é tão importante trabalhar na boa execução e descrição delas, tá? Então, outro cuidado que a gente deve ter na hora de descrever competência. Evitar expressões amplas, né? Descrições de competências muito longas, com múltiplos verbos ou complementos. Então, evitar textos do tipo planejar, coordenar, executar, ações de jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas no âmbito do IFAL. Então, ao invés disso, a gente pode simplificar, né? Lembrando que todas essas informações, esse perfil de competências, ele não vai ser só utilizado pela unidade de vocês, principalmente pela área de gestão de pessoas. Então, é muito importante que todos entendam, compreendam da mesma forma a descrição das competências de vocês. Então, aqui uma outra sugestão: elaborar plano de comunicação social de acordo com a política de comunicação social e demais normativas do órgão, considerando o público-alvo, os objetivos estratégicos relacionados e os prazos vigentes. Então, sempre que possível, né, descrições objetivas, né, de competências para facilitar a compreensão de terceiros. Evitar expressões vagas ou genéricas. Então, a gente falou desde lá do início que a gente deve utilizar na descrição da competência verbos que são passíveis de observação direta. Então, é muito importante que a gente evite, não utilize verbos que não exprimem ação concreta e não são passíveis de observação direta. Então, aqui um exemplo: evitar estar atualizado com as normas e diretrizes do Ministério da Educação e seus órgãos referentes à sua função. Então, é uma descrição vaga. Então, ao invés disso, identificar e analisar atualizações normativas do Ministério da Educação e demais órgãos, considerando os seus impactos nos processos educacionais e nas atividades do órgão. Então, aqui você tem descrição muito mais objetiva, que fica claro e fácil de ser compreendida por terceiros. Evitar expressões designando categorias amplas de comportamento. É muito comum, dentro do serviço público, a gente utilizar termos do tipo assessorar, apoiar ou subsidiar. Apesar de ser passível de observação direta, o assessoramento, ele é um termo amplo. Então, se eu digo assim, eu assessoro decisões apontando mudanças necessárias para atendimento das novas diretrizes do MEC. Não deixa muito claro no que consiste esse assessoramento. Então, ao invés disso, eu digo, assessorar em quê? Como? E aí eu posso melhorar a descrição. Identificando a necessidade de atualização nos processos, produtos e serviços institucionais, considerando as normas e diretrizes do Ministério da Educação e seus órgãos. Então, aqui você deixa mais claro no que consiste o assessoramento. Então, você pode utilizar esse verbo, mas você tem que deixar claro no que consiste o assessoramento. Porque, caso contrário, eu posso utilizar, por exemplo, assessorar as atividades da unidade, né, ou do diretor. E aí eu digo, mas o que você deve fazer? Porque assessorar pode ser tudo. Atender o telefone, elaborar uma ata, né, elaborar um projeto, então pode ser muita coisa. Então, por isso que é importante você especificar no que consiste o assessoramento. Ou o apoio, né, dependendo do verbo que você for utilizar.
Evitar também, quando a gente for trabalhar, verbos que não deixem claro o que, de fato, a gente deve ser capaz de fazer. Então, ao invés de atuar proativamente, apontando necessidades, oportunidades e direcionamentos relacionados às atividades acadêmicas e administrativas, eu tenho que deixar claro no que consiste essa atuação. Avaliar e identificar necessidades e possibilidades de melhoria e aprimoramento de instrumentos e processos da unidade, considerando os objetivos e demandas da unidade e da organização, de acordo com as práticas promulgadas pela literatura especializada e os normativos vigentes. Então, lembrando, gente, que toda a descrição vai depender muito do que vocês devem ser capazes de fazer e da maneira como vocês devem realizar a competência de vocês. É muito comum, quando a gente trabalha com gestão por competência, as pessoas terem dúvidas do que seria o processo, do que seria atividade ou competência. Porque muitas vezes nos próprios documentos institucionais tem lá a descrição, compete a unidade tal X, né? Ou a coordenação geral. No entanto, quando há, apesar de usar o compete ou é competência, o que está descrito lá são atribuições e responsabilidades. Os regimentos, regulamentos ou documentos que descrevem atribuições das unidades, ele não tem o objetivo de definir o perfil de competências, e sim especificar as principais atribuições daquela unidade. Então, aqui, para ficar mais clara a diferença entre processo de trabalho, atividade e competência. O processo, né, seria uma grande categoria que envolve várias competências e atividades, e muitas vezes envolve até unidades organizacionais diferentes. A atividade seria esse passo a passo para a realização do meu trabalho. Primeiro eu entro no sistema, né, eu tenho que entrar no sistema, inserir os dados ali dentro do sistema. Então, aqui eu tenho mais um passo a passo para a realização do meu trabalho. A competência é o que eu preciso ser capaz de fazer para realizar estas atividades. Então, é um conceito mais amplo que muitas vezes eu utilizo uma mesma competência para dar conta de diferentes atividades. Então, eu posso utilizar, por exemplo, a competência arquivar documentos para arquivar diferentes modalidades de documentos. Eu posso utilizar a competência redação oficial para formular diferentes modalidades de documentos oficiais. Então, utilize uma mesma competência gerenciamento de projetos para executar e gerenciar diferentes modalidades de projetos. Então, eu não vou especificar cada documento que eu elaboro. Isso é atividade. Então, a competência é qual é o meu perfil profissional? O comportamento esperado para eu dar conta dessas atividades. Então, esse é o conceito de competência. Tudo bem, gente, até aqui, né? Então, eu já apresentei aí a metodologia, o conceito que norteia todo o nosso projeto, norteará todo o nosso projeto, a metodologia, né? Os cuidados que a gente precisa ter na hora de descrever as competências. E, a partir de agora, eu vou mais orientar vocês com relação aos materiais que vocês vão receber. Alguém quer tirar alguma dúvida sobre a metodologia? Pode ficar à vontade. Não, não. Não? Tudo ok. Muito bem. Então, aqui, gente, vocês terão acesso a 3 materiais que a gente vai encaminhar para o e-mail de vocês, tá? Uma lista de sugestão de competências, uma lista de competências que foram extraídas lá da análise documental. Lembra que eu falei para vocês? Então, a gente analisou os documentos institucionais do IFAL. E uma terceira lista que vai subsidiar aí a elaboração de novas competências, caso elas não tenham sido contempladas nesses 2 documentos iniciais. Eu vou mostrar cada um desses documentos e vocês podem ficar à vontade para tirar dúvidas, tá? Então, o primeiro documento é uma lista de sugestão de competências. Então, essas competências serão comuns às diferentes unidades do IFAL. Então, eu tenho competências administrativas. Alguém tem dúvida? Quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Não, Camila, a gente está fechando aqui o microfone, acho que foi um equívoco. Tá bom, obrigada. Então, competências administrativas, competências gerenciais e competências pessoais. Então, essas 3 vão compor esse primeiro kit, que a gente chama de kit 1, lista de sugestões de competências. Então, esse primeiro kit ele vai ser comum às diferentes unidades do IFAL, tá? Então, vão ser modelos, sugestões de competências que a gente apresenta para vocês. Que, num primeiro momento, é muito mais fácil a gente, né, eliminar ou avaliar a redação de uma primeira competência do que redigir ela do zero,
tá? E o objetivo é que a gente tenha competências comuns mesmo, as diferentes unidades aqui. Camila, tá? pediu para ampliar um pouco a imagem, se possível. Tá, só um minutinho. Vou só mexer aqui, tá? Eu só saio um pouco aí, só para eu ampliar para vocês. Só um minutinho. Ficou melhor? Melhorou. Tá melhor. Tá. Então, aqui vocês vão receber esse primeiro material também. Então, a gente pede que vocês informem o nome de vocês, o e-mail, porque qualquer dúvida que a gente tenha, a gente vai entrar em contato direto com vocês, tá? Então, o objetivo aqui desse primeiro kit, lista de competências administrativas, gerenciais e pessoais, é avaliar a pertinência dessas competências para a realização do trabalho de vocês. Então, vocês vão avaliar o nome da competência, a descrição da competência e o grau depois de centralidade, que eu vou já avisar vocês o que é. Então, vocês vão avaliar. Eu utilizo arquivar documentos, tal qual está descrito na execução do meu trabalho, é uma competência que eu utilizo. Se vocês utilizarem no dia a dia de vocês, vocês vão atribuir o que a gente chama de grau de centralidade, que eu já vou dizer o que é. Então, o objetivo aqui é avaliar se vocês utilizam no dia a dia de vocês cada uma dessas sugestões de competência, tanto competências administrativas, gerenciais e pessoais. Muito importante vocês terem clareza que o objetivo desse primeiro rol é ser transversal, ou seja, é ser comum às diferentes unidades do IFAL. Então, ela não deve ter a sua descrição ou seu título alterados. Se você executa alguma dessas competências, mas de maneira diferente das outras unidades, aí você vai transformar ela numa específica da sua unidade. E aí você vai jogar a descrição dela lá para o kit 3, que eu vou mostrar para vocês. Então, esse primeiro kit, o objetivo é, eu vou avaliar cada uma dessas competências se eu utilizo no meu dia a dia. Se eu utilizar, eu vou atribuir o grau de centralidade, que eu já vou explicar para vocês. Se você não utilizar, basta você deixar em branco, que a gente vai saber que você não utiliza essa competência no dia a dia de vocês, ok? O que seria o grau de centralidade, tá? O grau de centralidade é uma medida que a gente utiliza para indicar o quão central é aquela competência para a atividade fim da minha unidade, tá? Então, aqui, o grau de centralidade, ele varia de 1 a 10. Quanto mais próximo do 10, mais importante, mais central essa competência é para as principais entregas da minha unidade. Então, vocês atribuirão grau de centralidade de 1 a 3 a competências protocolares usadas para o funcionamento interno da minha unidade. É o que a gente faz muito no dia a dia, né? A gente de rotina, mas não é a principal entrega da minha unidade, tá? E nem dá suporte às principais entregas. Então, tem coisas, por exemplo, arquivar documentos. A minha unidade não é de arquivo. Então, a gente faz, mas não é a principal entrega ou atividade da minha unidade. Então, eu vou atribuir grau de centralidade de 1 a 3. Eu até faço muito, mas não é a atividade principal, competência principal da minha unidade. 4, 5, 6 e 7 são competências de suporte, usadas para auxiliar nas entregas da minha unidade. Então, são competências mais próximas ali, que dão suporte para as principais entregas da minha unidade. Então, as competências que você utiliza para as principais entregas e resultados da unidade de vocês, você vai atribuir grau de centralidade de 4 a 7. Esse grau de centralidade, gente, ele pode se repetir, né? Você pode variar ou pode repetir, ele não tem problema nenhum. Mas é muito importante que vocês sejam criteriosos na hora de estabelecer esse grau de centralidade, porque ele vai ser um dos elementos que vai compor o grau da lacuna, né? Então, você vai fazer a avaliação de vocês, vai atribuir o grau de centralidade, e esses dois indicadores vão compor o que a gente chama da lacuna de competência. Competências finalísticas, né, que estão diretamente ligadas às principais entregas da unidade de vocês, deverão ter grau de centralidade entre 8 e 10. O 10, gente, vai ser, olha, essa é a principal finalidade da minha unidade. Então, vai ser essa competência que vai ter grau de centralidade 10. Então, minha unidade, ela existe para isso. Então, essa competência vai ser o 10,
tá? Então, aqui vocês têm total liberdade para atribuir esse grau de centralidade para as competências que vocês avaliarem como necessárias para o trabalho de vocês, tá? Você não vai atribuir grau de centralidade às competências que você não utiliza, tá? Então, lembrando aqui no primeiro kit, vocês vão avaliar o nome da competência, a descrição da competência e atribuir para as competências que vocês utilizam no dia a dia o grau de centralidade. Se você não utiliza arquivar documentos no seu dia a dia, você pode ou deixar em branco ou atribuir grau de centralidade 0. Lembrando que o grau de centralidade, quando a competência é executada por você, vai iniciar no 1, tá vendo? Então, se você atribui 0 ou deixa em branco, você está sinalizando para a gente que aquela competência não é desempenhada pela unidade de vocês. Então, você vai fazer essa avaliação para cada uma das competências administrativas, gerenciais e pessoais. As gerenciais são competências desempenhadas pelas pessoas que ocupam o cargo de gestão. Então, você vai avaliar se a análise de cenário, por exemplo, é importante para os ocupantes de cargo de gestão, mesmo que você não ocupe, essa competência é necessária para os gestores do IFAL. Então, se for, você vai atribuir o grau de centralidade, que vai poder variar de 1 a 10. A mesma coisa você vai fazendo para as outras competências. E as pessoais são competências que são comuns aos diferentes servidores do IFAL, independente da unidade que eles estão lotados. Então, a mesma coisa. Avalie o nome da competência, a descrição da competência e atribui o grau de centralidade. Se você não faz atendimento ao público nem interno nem externo, você põe ou deixa em branco ou atribui grau de centralidade 0. Se você põe qualquer grau de centralidade entre 1 e 10, você está me indicando que você utiliza aquela competência. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre o grau de centralidade, sobre esse kit 1 de sugestão de competências? Manifesta que não. Tá, ok. Então, lembrando aqui que esse primeiro kit de sugestão, vocês, se tiver a necessidade de fazer alguma alteração, porque vocês executam dentro da unidade de vocês essa competência de maneira diferente, ela deverá compor o terceiro kit de competência, que é da formulação de novas competências. Se não, se você utiliza tal qual todo mundo executa, então basta atribuir o grau de centralidade. Então, aquele primeiro kit, lembrando que é uma lista de sugestões que a gente apresenta para o órgão, né, que é comum e já foram mapeadas em diferentes órgãos, né, da administração pública brasileira, então por isso que a gente já traz esse rol. Claro que vocês poderão compor outras, se vocês julgarem necessário, então eu já vou mostrar onde. Então, o segundo kit são competências sugeridas a partir da análise documental. Então, essa é uma fase que já é específica da unidade de vocês. Então, essas competências que a gente está apresentando foram extraídas do regimento ou regulamento interno, então, das atribuições das unidades organizacionais de vocês, tá? E aí é o mesmo processo. Eu vou avaliar o nome da competência que a gente sugeriu, a descrição da competência que a gente sugeriu. Se você achar que está ok, a descrição está adequada, vocês executam essa competência tal qual está descrito, vocês vão fazer não só a atribuição do grau de centralidade, de acordo com aquele diagrama lá que eu mostrei para vocês, mas também vão fazer a vinculação ao objetivo estratégico do IFAL, tá? Esse aqui é o mapa estratégico vigente do IFAL, cada um de vocês vai ter acesso a ele. E vocês estão vendo que ele está numerado, tá? De 1 a 14. Então, qual é o objetivo aqui? É que você mostre para o IFAL, a partir das suas competências, que objetivo você ajuda o IFAL a alcançar. Então, planejamento estratégico. A minha unidade faz planejamento ou participa do planejamento estratégico. E essa competência, ela está vinculada, por exemplo, ao objetivo estratégico 1. Aí você vai colocar aqui o número 1, no número do objetivo estratégico. A professora, mas eu utilizo essa competência e está vinculada a vários objetivos estratégicos, na minha opinião. Você pode colocar 1, 2, 3, né? Somente 1. Então, você pode repetir e pode indicar mais de um objetivo estratégico. Mas é muito importante vocês terem clareza que essa vinculação, que o objetivo dela é mostrar, a partir das competências de vocês, como vocês ajudam o IFAL a atingir seus objetivos. E qual objetivo vocês ajudam o IFAL
a alcançar. Então, é por meio das competências de vocês que vocês buscam e ajudam o IFAO a atingir determinados objetivos organizacionais e estratégicos. Então, por isso, essa vinculação. Então, aqui você colocaria o número do objetivo estratégico, tal qual está numerado aqui no mapa estratégico. Então, vocês vão ter acesso a todo esse material, vocês vão ter acesso ao mapa estratégico numerado, para vocês fazerem essa vinculação, ok? Então, aqui no kit 2, lembrando que lá no kit 1 de sugestão, a gente não faz a vinculação com o objetivo estratégico. A gente só vincula as competências específicas da unidade de vocês. Então, aqui, nesse material, a gente espera de vocês vinculação com o objetivo estratégico, analisar o nome da competência, analisar a descrição da competência e atribuir o grau de centralidade. Então, aqui o mapa estratégico que vocês vão ter acesso. Se vocês analisaram, né, esses dois primeiros materiais, kit 1 e kit 2, né? O primeiro com sugestão de competências transversais. O segundo com competências que foram extraídas da análise documental, e ainda assim vocês observaram, não, professora, estava desatualizado o regimento, ou faltou coisa, a gente precisa, tem muitas outras competências que a gente executa que não foram contempladas, né, nos primeiros materiais. Vocês vão utilizar o kit 3 para formular e descrever novas competências, tá? Então, o que você sentiu falta nos primeiros kits, você vai descrever no kit 3. Se você avaliou kit 1 e kit 2 e você viu que tem necessidade de alteração na descrição da competência, ou porque a gente descreveu a partir da análise semântica e não contemplou tal qual executada a competência, vocês vão poder alterar, vocês têm total autonomia para excluir, incluir ou modificar as competências, mas tudo no kit 3. O kit 1 você só vai alterar se de fato você executa a competência de maneira diferente das outras unidades. O 2, você tem total liberdade, já que são competências específicas de vocês, que a gente extraiu, né, com base na análise semântica dos documentos institucionais. Se a gente interpretou de maneira errada ou de maneira incompleta e você julga necessário alterar, toda e qualquer modificação ela deve ser feita no kit 3. E aqui, mais uma vez, você vai fazer a vinculação com o objetivo estratégico das competências, você vai atribuir para as competências novas o nome, né? O nome, como aquela competência vai ser chamada, descrever a competência seguindo a metodologia, as orientações que eu apresentei para vocês e que vocês terão acesso a essa apresentação para relembrar também, e vão atribuir o grau de centralidade a essas competências. Então, você pode também lá no kit 2, a partir da análise documental, não é bem esse nome, você pode alterar, mas tudo no kit 3, tá? Então, é muito importante que na hora de formular competências, vocês sigam os cuidados metodológicos que eu apresentei hoje aqui para vocês, para que a gente tenha, de fato, descrições adequadas, né, de competências que vão compor aí o rol de competências da unidade de vocês, ok? Então, ao final, gente, antes da oficina, o que a gente espera, né, que vocês apresentem lá para a gente na oficina? Um rol de competências completo, né, validado ali, as sugestões, com a vinculação das competências específicas ao objetivo estratégico, né, a descrição ali, especificação do nome da competência, se vocês forem elaborar novas, a descrição da competência tal qual a metodologia que eu apresentei hoje aqui para vocês, e a atribuição do grau de centralidade. Então, a gente espera que a gente tenha um rol completo de competências administrativas, pessoais, gerenciais e técnicas específicas da unidade de vocês, que vai compor aí o perfil de competências necessárias para atuar na unidade de vocês. Camila, deixa eu te interromper. Sempre já te acabou. Acho que, primeiro, parabéns aí pela apresentação, foi extremamente esclarecedora, assim, e quero reforçar para o pessoal, né, o quanto que enviar, né, isso antes, esse trabalho prévio é importante, essa reunião, porque como vocês veem, há a possibilidade de ter uma troca com a equipe, com os colegas, né, discutir um pouco mais e tornar, como eu disse lá no início, né, esse momento da oficina muito mais produtivo, né, então enriquecedor, né, vai ser um momento mais quase do meio para o fim, né? Eu acho que o momento inicial é esse momento antes de troca com a equipe como um todo, né?
Então, bem bacana, e acho que a gente traz institucionalmente também um passo importante, gente, que está aí o Seco também, a nossa diretoria de planejamento institucional, quando a gente consegue alinhar, né, o nosso desempenho, as nossas atividades, as nossas competências com os objetivos estratégicos institucionais, né? Então, de deixar claro que todo esse processo, gente, todo esse esforço, né, da gestão, né, todo o apoio que o professor Carlos Guedes tem dado à área de gestão de pessoas, para que a gente consiga ter um processo desde eu estava falando até com a Carol pelo WhatsApp aqui, que a Carol é a nossa nova coordenadora de desenvolvimento e capacitação, Camila, porque a gente consegue ir amarrando o processo como um todo de carreira de desenvolvimento do servidor, né? Então, desde o PDP, que a gente está agora iniciando o nosso PDP, Camila, que a gente também já trabalha no processo com avaliação 180, aqui já há um tempo, agora que o CIPEC começou, mas o IFAL já trabalha desde o início que o decreto foi instituído, né? Então, a gente tem agora esse subsídio do mapeamento de competências e mostrar que o objetivo é a gente atingir a nossa missão institucional com tudo isso, né? Então, a gente ter um olhar mais estratégico para a qualificação, né, dos servidores, isso é muito importante, né? Então, quais são realmente as reais necessidades e vinculadas aos objetivos estratégicos, né? E também avaliar de acordo com essas mesmas competências. Então, para esse grupo, né, que não é um grupo da área de gestão de pessoas, né, Camila? Acho que é importante a gente trazer o fio condutor, né? Aonde que se encaixa esse processo todo? Por que a gente está aqui falando desses formulários? Né? A gente está aqui para que a gente consiga ser mais assertivo e estratégico no atingimento da nossa missão institucional, nos nossos objetivos estratégicos, né? Então, a gente conseguir, né, Seco, conversar com a área estratégica da nossa instituição de uma maneira mais clara e o mais importante, essa participação ser com a base dos nossos servidores, né? Então, não é um processo de cima para baixo, né? Então, a gente faz essa elaboração dessas competências junto com o grupo como um todo. Então, todos vocês que estão aqui vão estar elaborando esse material, né? E a gente vai trazer algo próximo da nossa realidade, né? Aquele conhecimento empírico e também a questão estratégica, né? Que é o que está no nosso mapa estratégico institucional. Então, acho que era importante fazer esse reforço, né? Principalmente porque são pessoas que não estão, né, tão dentro, né, Camila, da área de gestão de pessoas. Muito bom. E eu queria reforçar aí no final, né? Então, você está vendo, a Adriana já reforçou isso. Tem muitos ganhos, né, para o órgão a partir da implantação desse modelo. Então, não é à toa que muitos órgãos têm buscado essa parceria com a gente e com outras instituições também com o objetivo de implantar um modelo de gestão por competência. Claro que a gente tem aí, né, decretos que vão nortear essa atuação, mas principalmente muitos benefícios já reafirmados pelos órgãos, né? Já vou dizer, Jorge. Então, já reafirmados, a própria experiência que a Adriana teve lá no IFSC. Então, são instituições públicas que hoje tornam seus processos mais estratégicos, né, menos burocráticos. E antes a gente nem falava em gestão de pessoas estratégica no serviço público, né? Estava muito voltada à folha de pagamento, férias e tudo mais. Então, hoje não, a gente fala em estruturar esses processos para melhorar o que a gente vem fazendo, né? Em última análise, é melhorar o nosso trabalho. Então, na própria UFPA, antes era, quem é que fazia a capacitação? No que eu tinha interesse em fazer, não tinha nada a ver com o que eu fazia, mas se eu tinha interesse pelo assunto, eu ia lá fazer. Então, quando a gente faz o mapeamento de competências e identifica as principais necessidades, eu posso melhorar e devo melhorar o que eu faço, né? Então, ganha não só eu, porque eu faço melhor meu trabalho, diminuo o retrabalho, mas a organização que atinge também os seus objetivos, né? Então, é muito importante essa clareza toda. E, Camila, acho que só mais uma coisa também na tua fala que foi muito importante que tu trouxe agora, a gente trazer a questão dos resultados mensuráveis, da objetividade nas competências. E, gente, para ver que nada está isolado, o PGD é isso também, né? Um processo de gestão e desempenho,
né, em que a gente não trabalha com controle de frequência, a gente trabalha com metas e resultados, né? Então, cada vez mais a gente evolui para isso, né? Para o acompanhamento das nossas entregas institucionais, né? Então, acho que é importante também. Pode falar, Camila, não sei se você complementar. O que o Jorge perguntou aqui sobre o cronograma. Então, Jorge, a gente vai fazer agora, dia 5 agora e dia 11, né, Adriana, as palestras de apresentação dessa preparação para as oficinas, e aí a gente vai conduzir durante o mês. Eu não vou ter tudinho de cabeça agora, tá, Jorge? Que são várias Eu etapas. tenho. Então, eu posso dizer. Então, a gente dividiu vocês, né, os que vão estar envolvidos nesse processo das oficinas, em 2 grupos para fazer essas reuniões. Então, hoje aqui, o dia 5, a gente está reunido, quem recebeu o e-mail, né, porque a gente mandou individualmente, né? Então, estão reunidas as pessoas que vão participar dos 2 primeiros grupos de oficinas, que é 18 e 19 de agosto e 22 e 23 de agosto, tá? Desse grupo. No dia 11 de agosto vai ser a reunião igual para orientação das pessoas que vão participar dos outros 2 grupos de oficinas, que vão acontecer no dia 25 e 26 de agosto e no dia 29 e 30 de agosto. Então, por que a gente não mandou ainda a questão das oficinas? Para não criar confusão nas informações dos encontros. Então, hoje que a gente fez essa reunião de orientação para vocês entenderem o processo, a gente vai mandar só para esse grupo que participou da reunião a convocação com a explicação das oficinas do dia 18, 19 e 22 e 23. E quem vai estar em cada grupo, tá? Vocês vão receber de acordo com o dia que vocês vão participar. Aí lá no dia 11, quando a gente fizer com outro grupo, a gente vai mandar a convocação para eles, para os dias que eles forem participar, tá? Então já está tudo planejado e vocês vão receber tanto essas informações, né, que a Camila falou, dos documentos, né, que vão precisar ser trabalhados, né? Então já a partir precisava dessa informação, não adiantava mandar o documento sem ter essa reunião. E também as orientações de como as oficinas vão se dar. A logística mesmo, né? Porque a metodologia a Camila já explicou. Né? A gente vai ter transporte do campus Maceió, né? Para levar para Marechal Deodoro, para quem, né, tiver essa necessidade. A gente vai ter o almoço lá no campus. Então, vai ter todo, já está tudo organizado para que ninguém se preocupe com nada mais do que o trabalho, né, Camila, lá. Está focado, né? A gente nem vai sair para almoço para isso, para que a gente consiga realmente ter um melhor aproveitamento do dia de trabalho lá no campus, tá? Isso. E, gente, qualquer dúvida na construção desse material antes da oficina, vocês podem ficar à vontade. No final dos slides aqui, eu vou mandar para a Adriana e para a Lúcia para compartilhar com vocês. A gente vai mandar também, né, junto com os outros materiais. Vocês podem entrar em contato com a gente, se tiver dúvida com relação à construção ou a algum material, vocês podem ficar à vontade. Não esperem o dia da oficina para esclarecer a dúvida de vocês. Podem entrar em contato com os nossos e-mails, os nossos contatos que vão aparecer no último slide, para tirar qualquer dúvida, pedir qualquer orientação. A gente está à disposição para facilitar esse processo, né, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre o projeto e sobre a atividade, a responsabilidade que a gente tem até a oficina, tá? Pronto. Alguma dúvida a mais, gente? Comentário, podem ficar à vontade. Camila, uma das pessoas que tem mandou para mim uma mensagem, tá? No WhatsApp. Vão ser disponibilizados os slides, Camila, estão perguntando se vão ser disponibilizados. Vão sim, tá? Bom, vamos lá. E houve um questionamento em relação a se não seria um pré-requisito, né, para o processo de gestão de competências, conhecer bem os processos da organização. Se sem os processos mapeados e descritos, não ficaria difícil para identificar as atividades. Aí, se tu puder fazer um apontamento. Olha, gente, não é um pré-requisito, tá? Mas facilita, porque eu consigo descrever ali por processo de trabalho, depois que competências eu preciso ter para dar conta daquele processo de trabalho, né? Então, facilita o processo, mas não é pré-requisito. A gente já trabalhou com vários órgãos que não tinham os processos mapeados,
né? A maioria, na verdade, não tem todos os processos mapeados, às vezes de áreas específicas, né? Críticas, assim, você tem. Então, não é pré-requisito. É importante, até mesmo sem regimento interno, para vocês terem uma ideia, a gente teria condições de implantar um modelo de gestão por competência. Claro que seria um processo muito mais custoso, porque imagina eu ter que descrever todas as minhas responsabilidades e atividades para, a partir dali, definir o perfil de competências. Mas ainda assim daria para fazer. Então, não é pré-requisito, né? Você não precisa ter nenhum processo mapeado, nem mesmo o regimento, porque a gente constrói o perfil de competências a partir da realidade atual. Então, a gente chama aqui, é uma fotografia do que a gente executa e da forma que a gente executa e precisa hoje. Então, o mapeamento, ele se molda a partir da realidade atual do órgão. É claro, se a gente tem processos ou documentos institucionais para nortear a elaboração desse perfil, muito melhor, mas não é pré-requisito, tá? Mas no futuro, a gente vai ter, né, processo de trabalho, atribuições e mapeamento de competências, tudo alinhado, né? Que eu deixo bem claro para o meu órgão que perfil profissional eu preciso ter para desempenhar bem e para dar conta dos processos de trabalho, né? Mas não é pré-requisito, tá? A maioria, na verdade, dos órgãos não tem os processos de trabalho ainda descritos. A gente já trabalhou... Ok, Cristiane. A gente já trabalhou, por exemplo, a Receita Federal, ela tem diferentes níveis de processos, elas têm um processo muito bem descrito, a gente já trabalhou com eles, mas ainda assim, né, a maioria dos órgãos não tem, então não é pré-requisito, tá? E até, né, Camila, a gente sabe que fazer um processo, fazer o trabalho de mapeamento de processos é um trabalho extremamente complexo, né, institucionalmente, né, que demanda, né, bastante, né, então, e a gente, como disse, é agregador, como tu falou, né, quando isso já tem definido, mas existem outros pré-requisitos também que são necessários, né? Que daí sim, né? Para a gente fazer o mapeamento de competências e que está alinhado a outras demandas, como a gente falou, né? Para o próprio decreto, para outras questões que a gente precisa se adequar institucionalmente, né? Independente, né? Dessa outra questão do mapeamento de processos. Mas creio que é isso. Não sei se alguém colocou mais alguma questão, gente. Senão a gente pode encerrar. Alguma questão mais? Então, agradeço, Camila, né, pela apresentação, né, pelas explicações, orientações, e vocês, pessoal, obrigada pela participação e aguardem, né, então, receber o e-mail com a convocação, tá, do momento, então, das oficinas e os materiais, certo? Obrigada e um excelente final de semana, né? Obrigada, gente. Bom dia para todo mundo. E aí a gente vai mandar o material para vocês. Sim, agora. Ótimo. Tchau, gente. Bom dia, bom final de semana. Tchau, tchau.